dizendo que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor, se nós lermos, aleluia, de forma relaxada, nós vamos entender que parece que é o inferno que está esmagando a igreja do Senhor, mas não é esse o sentido da palavra, não. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, Jesus está querendo dizer, aleluia, que a igreja ela está avançando, que a igreja ela está batendo, que a igreja ela está conquistando, e as portas do inferno vão cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E por que, irmãos, nós precisamos de coragem? Bom, veja bem, assim como existem os pecados que são resultado das nossas ações, assim também existem pecados que são pecados por causa da nossa omissão. Assim como da mesma forma existem pecados de coisas que nós fazemos que desagradam a Deus e são pecado, existem também pecados, aleluia, que é por causa da nossa omissão, por causa da nossa falta de comprometimento, aleluia, com determinada situação. E quando nós pecamos em não falar a verdade, é porque nós somos omissos, e Deus quer que nós tenhamos coragem, Deus quer que nós sejamos homens e mulheres que tenhamos bom ânimo, aleluia. Mas o que é omissão? Omissão é como se você estivesse desprezando alguma coisa. Omissão é como se você estivesse abandonando algo. Veja bem, nós praticamos o pecado da omissão quando nós, aleluia, deixamos de testemunhar as maravilhas que Deus fez na nossa vida. Quantos aqui Deus já operou grandes coisas na vida? Todos nós aqui já tivemos experiência com Deus. Todos nós aqui, Deus já provou a sua fidelidade, o seu amor, a sua bondade, aleluia. E assim como foi cantado aqui nessa noite, ainda que eu não mereça, permanece fiel, pois tu és fiel, Senhor. O nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Queridos e amados irmãos, quando nós praticamos a omissão, quando nós não testemunhamos, quando nós não oramos, quando nós não confiamos em Deus, quando nós não amamos ao Senhor, quando nós não praticamos o bem, quando nós não fazemos a obra do Senhor com dedicação e fazemos a obra do Senhor de forma relaxada, nós estamos praticando o pecado da omissão. Porque nós sabemos que deve ser bem feito, mas nós fazemos de qualquer forma, e isso desagrada a Deus. E quando desagrada a Deus, o coração de Deus se entristece, aleluia, por causa dos nossos pecados de omissão. E a Bíblia Sagrada, ela vai nos contar essa história aqui, no livro de 2 Reis, capítulo 6, começa no capítulo 6, e vai desenrolando até o versículo 20 do capítulo 7, aonde existe aqui uma guerra entre dois povos, o povo da Síria e o povo de Israel. O povo de Israel e o povo da Síria. A Síria falou assim, nós vamos entrar aí, nós vamos arrebentar com tudo. O povo de Israel falou, o quê? O povo da Síria era mais numeroso. Israel, correu para a cidade fortificada, para Samaria. Samaria era uma cidade fortificada, uma cidade murada, com altos muros, era uma fortaleza. Samaria era uma grande fortaleza, a cidade era cercada por muros. E aí o rei da Síria, Ben-Hadad, não é o ministro Haddad do Lula não, é o Ben-Hadad, é o rei da Síria. O rei da Síria falou assim, vocês vão ficar presos aí dentro da cidade? Beleza, deixa quieto, deixa abaixo esse negócio. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cercar em volta, nós vamos sitiar, nós vamos cercar em volta, e aí nós vamos cancelar com que o alimento entre aí, e aí vocês vão morrer de fome. Pensa que situação, o povo tudo trancado dentro da cidade, aí passa, pastor, um dia, o povo tem comida lá dentro, está comendo, passa 2 dias, passa 3 dias, passa um mês, e aí a coisa vai apertando, a comida vai se acabando, tudo vai ficando escasso, a provação começa a bater na porta, a pessoa abre a latinha
arroz. Abre a geladeira lá, já não tem mais uma carninha lá dentro, já não tem mais um chipzinho para as crianças. E agora? Vamos ver o que nós conseguimos comprar. A Bíblia diz assim, aleluia, que o negócio ficou caótico. O negócio bagunçou de vez. E bagunçou de tal forma, meus irmãos, que a cabeça de um jumento, ela começou a custar 80 barras de prata. Sabe quanto que é 80 barras de prata? Eu fiz uma continha lá em casa. 80 barras de prata dá mais ou menos R$5.200. Mas se você comprar a cabeça do jumento por R$5.200 para você comer, o que tem de carne lá? Né? Praticamente nada. Se você acha caro ir no mercado comprar lá um colchão mole, pagar 40, 45 reais, você imagina comprar uma cabeça de jumento por R$5.200. Ou se não, meus irmãos, o negócio estava tão feio que 200 gramas de esterco de pomba, que segundo alguns estudiosos diz que era o nome dado a um tipo de verdura, esse esterco de pomba aqui custava 200 gramas, custava 5 barras de prata. E eu também fiz um cálculozinho lá e deu R$325. O negócio estava apertado, irmão. Comer uma cabeça de jumento ninguém merece. Comer 200 gramas de verdura, pagar os olhos da cara, ninguém merece. E o povo estava morrendo de fome. E todo dia aquela desgrameira lá dentro dos muros. É gente caindo morta para lá, é gente caindo de fraqueza para cá. É todo mundo morrendo de fome. Virou um caos a cidade, virou uma bagunça. E aí, de repente, tem duas mulheres conversando. Duas mulheres estão batendo um papo lá, mas o negócio estava quente, pastor. Elas estavam batendo na boca, entendeu? Elas estavam discutindo. Duas mulheres estavam lá, uma fazia assim, ó. E a outra fazia assim. Aí a outra falava assim. E aí ela fazia assim. E de repente, o rei, vendo aquela desgrameira que estava acontecendo dentro da cidade, o rei está passando lá em cima do muro. O muro era largão. Já viu aqueles muros de presídio que os guardas andam em cima assim? Era aqueles muros largão assim, alto. E aí o rei estava lá andando assim em cima do muro. De repente aquelas duas mulheres batendo boca lá embaixo. E uma mulher olhou e viu o rei e falou: rei, acode-me, rei, acode-me. E aí o rei falou assim: se Deus não acudir vocês, minhas filhas, o que eu posso fazer? Vocês estão achando que eu tenho vinho ou trigo para dar para vocês? E aí aquelas mulheres ficaram quietas. Aí uma delas parou e o rei olhou para as mulheres e o rei falou assim: mas fala, o que é que está acontecendo? E aí a mulher fala assim: ó rei, é o seguinte, ontem eu fiz um pacto com essa mulher aqui. Eu disse para ela assim, ó, vamos matar o seu filho e vamos comer ele cozido. E aí a gente come o seu filho e amanhã a gente cozinha o meu. Então vamos comer primeiro o seu filho, né? Nós fazemos um cozidão e nós comemos, amanhã nós matamos o meu filho e come. Só que aconteceu que ontem nós fizemos um cozido da minha criança, mas hoje que é para fazer um cozido do dela, ela disse que não sabe onde o filho dela está. A hora que o rei ouviu isso, o rei estava caminhando assim, o rei rasgou a roupa, fez lá um escândalo, parecia aqueles atores da Globo, sabe? Rasgou a roupa, todo mundo viu, e ele ficou todo parceiro lá em cima do muro. E aí o rei pegou, falou assim: que Deus me mate, se a esta hora eu não tiver com a cabeça de Eliseu cortada, porque é culpa dele. Sabe, meus irmãos, o pecado de Samaria, eles estavam passando por aquela situação toda. Sabe por quê? Porque durante todo o longo da história deles, Deus estava tentando trazer eles para perto. Deus estava falando assim: ó, vem meu filho, abandona a idolatria, abandona a feitiçaria, não compensa essa vida de perdição que você está vivendo. Mas eles permaneceram fazendo aquilo. O rei Jorão, ele não lutou para exterminar a idolatria dentro dos muros da cidade. E como consequência, eles estavam passando fome, eles estavam passando necessidade. E assim, meus irmãos, somos nós muitas vezes.
Muitas vezes nós queremos colocar a culpa no outro. A culpa é sempre do nosso vizinho, a culpa é sempre do nosso irmão, desse, daquele, de ciclano, de fulano, e muitas vezes nós não assumimos que a culpa é nossa, porque Deus está falando conosco, Deus está trabalhando dentro de nós, Deus está moldando a caráter de cada um, e Deus quer santidade da igreja. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Mas, meus irmãos, parecia que não tinha como ficar pior. A situação era uma situação tensa. Estava acontecendo até canibalismo dentro da cidade. E Deus, aleluia, a todo tempo abominou esse tipo de pecado. Deus abomina qualquer tipo de pecado. O que Deus quer de nós é que nós nos entregamos a Ele para fazer a vontade dEle. O nosso socorro não vem do homem. Aquela mulher olhou para o rei e falou: rei, socorre-me. Mas o meu socorro e o seu socorro, o nosso socorro, não vem de homem nenhum, não vem de comedor de arroz nenhum, não. O nosso socorro, sabe de quem que vem? Salmo 121, verso 2. O meu socorro vem do Senhor. Do Senhor, porque fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. A falta de esperança, ela faz o ser humano agir como doido. A falta de esperança faz o ser humano, aleluia, agir como doido. Faz a falta de Deus, faz você sacrificar a sua família. Quantas pessoas estão sacrificando a família, sacrificando os filhos, sacrificando a esposa, sacrificando as pessoas que ama? E você já viu como que nós somos especialistas em sacrificar as pessoas que nós amamos, né, pastor? Nós vemos uma pessoa que nós nunca viu na vida, aí nós vemos uma criancinha como essa aqui, nós falamos assim, ó: oh, mas que menininho bonitinho, ai que coisinha linda. Aí os nossos filhos nós falamos assim: vai deitar a praga. Glória a Deus. Meus irmãos, isso não pode acontecer. Nós não podemos amaldiçoar nossa casa, não. A nossa boca é boca de bênção, não é boca de maldição. Não pode jorrar água doce, água amarga da mesma fonte, não. E a Bíblia diz então, aleluia, que o povo israelita estava perecendo por causa da idolatria. Só tem uma coisa, meus irmãos: pecado afronta a Deus, pecado traz miséria, e o homem não nasceu para viver na miséria, se esconder atrás das drogas, se esconder atrás do álcool, se esconder atrás da prostituição, achando que nesse mundo ele vai virar alguma coisa. A Bíblia diz que os sãos não precisam de médico, nem os doentes. A palavra do Senhor nos garante que fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor nosso Deus, porque nós não fomos comprados nem pelo ouro, nem pela prata, porque ambos se acabam, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, para que nós tenhamos vida eterna. Vida eterna, irmãos. O que é essa vida aqui sobre a face dessa terra, se Deus tem para nós uma vida eterna, que mana leite e mel, que é eterna na presença do nosso Senhor? O rei Ben-Hadad, ele quis pôr a culpa em Eliseu, quando na verdade a culpa era dele mesmo. Não põe a culpa nos outros. Não põe a culpa nos outros. Veja bem, se jogue aos pés do Senhor. Mateus capítulo 11, verso de número 28, diz assim, abre aspas: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! Você está cansado? O seu lugar é nos braços do
Pai. Está pesado o fardo, tá? Então vem para Jesus, que Ele quer aliviar o teu fardo, Ele quer aliviar a tua dor, Ele quer sarar a tua enfermidade, Ele quer curar as tuas feridas. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz, aleluia, estava sobre Ele, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. João capítulo 15, verso de número 16, diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Você foi chamado para dar fruto. Você foi chamado para andar na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus, poder e glória. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. No ano de 2010, eu tive um segundo filho. Um menino, nasceu de 9 meses, parto normal, tudo tranquilinho. E eu estava feliz. Eu era usuário de droga, me converti, fui para uma casa de recuperação em Curitiba, fiquei internado lá 10 meses na comunidade Irmão, na região de Colombo. Lá na comunidade Irmão aceitei a Jesus, me batizei na Assembleia de Deus, na sede ali de Curitiba, e vim embora para cá. Cheguei aqui, fiquei um tempo de pé e caí e fui para as drogas e fiquei por lá. E nessas caídas e levantadas, um período eu ficava de pé, outro período eu não ficava, como o pastor disse aqui na introdução, no começo do culto. Lembra, pastor? E eu ficava ali, pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo. Conheci minha esposa, casamos, já estamos há 18 anos vivendo, casados na presença de Deus. E nasceu então o nosso segundo filho, Vitor Gabriel, no ano de 2010. O menino nasceu feliz, tudo. Minha esposa estava lá no hospital, esperando lá para liberar o menino, já tinha nascido a criança, e eu estava no fundo da minha casa fumando crack. No fundo de casa lá, aproveitando, né? Na minha cabeça, porque eu achava assim, vou aproveitar agora que ela não está em casa. E paulada. Beleza. Fui para o hospital no outro dia, minha mulher recebeu alta, trouxe ela para casa. Chegamos em casa com a criança em casa, colocamos no bercinho. A criancinha estava bem. A hora que deu umas 3 horas da manhã, a criança meio amarelinha, e nós, essa criança não chora, está meio estranho. Voltamos para o hospital. Estamos lá no hospital, chegamos 6 horas no hospital lá, e o médico olha daqui, olha dali, corre daqui, corre dali. Pegaram a criança e tal, chamaram nós lá na sala com a doutora. A doutora falou: o que aconteceu? Ela falou assim: aconteceu assim, o neném parece que não reage muito, está meio amarelinho, respiração ofegante, a gente resolveu trazer. E aí a médica falou assim para minha mulher assim: mãe, o seu filho morreu. Irmão, naquele momento ali, parece que abriu um buraco assim, dá vontade de se jogar lá dentro, sabe? De tanta tristeza e tanta dor que veio. Minha mulher desabou, o mundo nosso acabou. Você sabe, nós esperamos aquela criança 9 meses, nós estávamos felizes. Mas aí, meus irmãos, tudo bem. Fiquei no velório a noite inteira fumando, tomando café. No outro dia cedo, eu precisava ir lá em casa buscar uns documentos para fazer a certidão de óbito. Aí eu peguei o carro do meu sogro, fui lá no industrial onde eu moro, perto do Parque da Ipu, fui lá, peguei os documentos. Aí eu estou voltando, eu estava com um maço de Hollywood no bolso e um isqueiro Bic.
E eu parei no semáforo ali na Serra Azul, ali quando eu estava subindo para ir para lá. E aí eu peguei assim, me veio um negócio assim, irmãos. Uma vontade assim de parar com tudo. E eu catei aquele cigarro assim, joguei ele por fora assim, para dentro da boca do bueiro, para aquele isqueiro, e falei assim: eu nunca mais vou fumar em nome de Jesus. Irmãos, como o pastor disse aqui hoje, quando ele começou o culto, muitas vezes eu tinha tentado parar. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Já joguei droga fora, já joguei cigarro fora, já joguei bebida fora, já fiz de tudo, mas eu não parava, pastor. Parecia um negócio que estava me acorrentando. E eu falei: em nome de Jesus, eu nunca mais vou fumar. A partir daquele dia, irmão, algo aconteceu. Por isso que o tema dessa campanha é: aleluia, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Aquilo ali aconteceu algo dentro de mim, irmãos. Nunca mais eu tive vontade de fumar, nunca mais eu tive vontade de usar droga, nunca mais coloquei um copo de bebida na minha boca. Sabe por quê? Porque verdadeiramente Jesus me libertou. Parece que é incrível eu falar para os irmãos, mas foi um negócio assim, igual que Deus tivesse tirado assim na minha vida. Foi um sobrenatural, foi um milagre de Deus, irmão. Eu achava que eu nunca ia parar. Quantas vezes eu olhava para mim e falava assim: eu nunca vou conseguir parar com isso. Porque igual o pastor falou aqui, eu parava 3, 4, 5 dias, uma semana, e eu voltava pior. Mas naquele dia, irmãos, algo aconteceu na minha vida. E o Senhor me libertou. E aí eu estava lá no velório, e aí chegou a hora do enterro. Eu peguei aquele caixãozinho, tinha 4 alcinhas no caixão, um caixãozinho desse tamanhozinho, tamanho dessa caixa aqui assim. Aí não tinha nem como pegar 4 pessoas. Peguei o caixãozinho no colo assim, saí andando assim. E aí o cortejo foi de atrás, minha esposa, minhas filhas, eu carregando o caixãozinho. Cheguei lá no caixão, lá no túmulo. O túmulo estava aberto, peguei o caixãozinho e pus lá dentro, sabe? E aí eu falei: Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Sabe o rei Ben-Hadad? Ele falou assim: a culpa é de Eliseu. A culpa de nós estar morrendo de fome aqui é Eliseu. Vou matar Eliseu. Mas a culpa não era de Eliseu, a culpa era dele. Eu estava passando aquilo, irmãos, por causa da minha desobediência, por causa da minha afronta a Deus, por causa da minha perseverança em fazer o que era mal. E aí eu falei: Deus, me responde por quê? E o Senhor pegou e me levou para esse texto aqui, ó. O texto que está em 1 Samuel, capítulo 2, verso 6. Deus falou, irmãos, ao meu coração, dizendo assim, ó: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz subir a sepultura e faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa, mas também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar no trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre ele o mundo. Irmãos, eu nunca pensei que eu iria estar à frente de uma igreja como essa, a noiva do Cordeiro, a eleita do Senhor Jesus Cristo. Eu nunca pensei que eu ia pregar alguma vez a palavra do Senhor. Eu não sabia nem falar, mas Deus olhou para mim e nessa palavra o Senhor confortou o meu coração, confortou o coração da minha esposa. E depois dessa palavra, meus irmãos, nós pegamos firme com o Senhor. Nós nunca mais recaímos, nunca mais voltamos atrás. Passamos por tribulações, por perseguições, por lutas, por dificuldade, mas o Filho me libertou e agora eu posso dizer que eu sou livre da glória do Senhor nosso Deus. Aleluia! Nós oramos 2 anos
E aí minha mulher ficou grávida. E aí nasceu a Esther. Oh, glória! Que é a estrela da nossa vida, que me mudou, trouxe felicidade. Deus abençoou meu lar. E agora nasceu a Esther. Depois de 3 anos, aí nasceu a Sara. Depois de mais 3 anos, aí nasceu a Ana. Aí eu comecei a ver que eu estava ficando em desvantagem. Eu falei, agora para. Apareceu na hora. Pastor, vai devagar. Agora para. Porque não vai vir mais um aliado, é só mulher. Imagina, mano, vivendo uma casa com 5 mulheres. Vai devagar, pastor, vai devagar. Aí, meu irmão, eu falei, glória a Deus. Amém, Jesus. Sabe por quê, irmãos? A minha vitória, eu compartilho com a igreja nessa noite. Sabe por quê? Porque a minha vitória, irmãos, ela não é só minha, não. A minha vitória é sua também. A minha vitória é da igreja. A minha vitória é do povo de Deus. A minha vitória é daqueles que não desistem. A minha vitória é daqueles que perseveram. A minha vitória é para aqueles que estão passando por dificuldades assim. Mas em Cristo Jesus, você vai vencer. Você vai vencer. Vixe. Você não veio à toa aqui, não. Já vou terminar, pastor. Fica na bênção, mano. E aí, veja bem, meus irmãos, o inteligente, ele aprende. O inteligente, ele aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. É bom você cair e ver que você errou e você fala assim, eu não vou fazer mais. Mas quando você ouve o testemunho de outro e fala assim, agora eu ouvi e eu vou aplicar na minha vida para que nunca aconteça isso comigo, você se torna sábio. Sabe, meus irmãos, eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim, eu não vou para a igreja hoje porque a minha criança dá muito trabalho. Eu não vou na igreja hoje porque está o tempo de chuva. Eu não vou na igreja hoje por causa disso, por causa daquilo. Será que se Deus tirar a criança de você, fica melhor para você ir? Será que é preciso acontecer isso? Será que é necessário parar de chover? Dar uma seca terrível de 1 ano para você começar a vir na igreja? Glória. Não tem desculpa. Nós somos um povo abençoado por Deus, irmãos. Olha o privilégio que a gente tem. Olha que lugar bonito, iluminado, um som de qualidade. Olha a cadeira, tudo branquinho, limpinho ao chão desse lugar, tudo limpinho. Olha o capricho do pastor, da pastora. Olha que lugar bonito, ó, tudo para nós poder adorar a Deus. E aqui ninguém paga nada porque já foi pago. O preço foi pago na cruz do Calvário. É pela graça, sois salvos mediante a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus está chamando você para uma vida de compromisso na presença do Senhor. Mas aí, voltando ao texto, o povo lá estava morrendo de fome. E Jesus disse, em resposta a Satanás, em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse assim, ó, Satanás primeiro falou assim para Jesus, assim, ó, transforma essas pedras em pães. Jesus estava jejuando, já fazia 40 dias, e ele falou assim, transforma essas pedras em pão. O diabo disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí, nós vamos ver aqui que no capítulo 7, o rei Ben-Hadad, ele manda lá um camarada lá para arrancar a cabeça do profeta Eliseu, de ódio, de raiva. Só que aí, antes do camarada chegar lá, o rei passou na frente e já foi falar com Eliseu. E o rei falou assim, não, eu reconheço que foi Deus que permitiu isso aí, a gente passar e tal. Aí o profeta fala assim, ó, amanhã, por volta desta mesma hora, vai haver abundância. Amanhã, por volta dessa hora, assim diz o Senhor, quase a esse tempo, uma medida de farinha por um ciclo
e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Veja bem, uma cabeça de jumento os camaradas estavam comendo, 200 gramas de verdurinha, por os olhos da cara. E agora ele fala assim: amanhã essa hora vai ter abundância de alimento. Amanhã essa hora vai ter abundância de alimento. A profecia do profeta Eliseu era assim, ó. Antes, cabeça de jumento, 80 barras de prata. Sabe o que o Senhor está falando? Até quando você vai ficar comprando cabeça de jumento para comer, sendo que ele tem um banquete preparado para você, um banquete preparado para a tua casa, um banquete preparado para a tua família. Cabeça de jumento, R$5.200, 200 gramas de esterco de pomba, R$325. Amanhã, agora, de acordo com a palavra do profeta, 3,5 kg do melhor. Não é porcaria não. Quando o Senhor fala, é o melhor. Ele falou assim, ó, amanhã essas horas, 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata. Ou seja, antigamente era R$5.200 ou R$325, agora baixou para R$65. Meu Deus! E é coisa de primeira. É mercadoria que você pode comprar agora e só é fechado. Não é aquela cabeça nojenta de jumento velho lá, tudo arrebentado, não seco. Agora é fartura de alimento. Só que aí tem um camaradinha lá, ele estava lá assim, ó, sentadinho assim, só ouvindo assim, né? O profeta falar. Aí ele falou assim: duvido que isso aí vai acontecer, sabe? Sempre vai ter aqueles que duvidam. Sempre vai ter aqueles que vão duvidar. Só que o profeta falou para ele assim: ó, você está duvidando? Então amanhã você vai ver, mas você não vai comer. Você vai ver, mas não vai comer. Veja bem, meus irmãos. Veja bem que situação. A palavra para você é: um novo tempo está chegando na sua vida. Aleluia. Não um tempo de escassez, de fome, mas um tempo agora de fartura, de alimentos, de palavra de Deus, o pão da vida. Jesus tem uma nova fórmula para você. Essa que você tem vivido no passado, isso aí só tem te trazido tristeza, dor e sofrimento. Mas agora Jesus, aleluia, está falando: um novo tempo está chegando, um novo momento está chegando. Tempo de alegria, tempo de cura, tempo de providência do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa. Aí a Bíblia vai dizer que tinha 4 leprosos. O que é um leproso, irmão? Leproso é uma pessoa que tem doença na pele, uma doença contagiosa. E esses leprosos, eles andavam assim, ó, e eles tinham que sair gritando no meio da cidade assim, ó: impuro, 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 para que todo mundo se afastasse deles e eles pudessem passar. E outra, quando não, sempre tinha uma tribuladinha para catar uma pedra, porque o lugarzinho para ter pedra é aquele Israel, hein? Ele catava aquelas pedras, nervoso assim, bum! Já matava já uns par deles. E eles estavam lá, sentados, esperando a morte chegar, conforme diz a música do Raul Seixas lá, né? Eu não vou ficar aqui sentado esperando a morte chegar. Aí ele pegou, um olhou para o outro e falou assim: agora, essa cidade não tem nada para comer. Porque assim, ó, irmão, a cidade era murada. E os leprosos comiam, sabe do que? Daquilo que jogava dentro de um caldeirãozão, assim, uma lavagem, e jogava pelo muro da cidade, assim, o resto. E eles iam lá e comiam. Mas o que vai comer numa cidade que nem eles tinham nada para comer? Mas os leprosos falaram assim: se nós ficar aqui, nós vamos morrer. Não vai ter jeito não. Se nós ficar, o bicho pega. Aí ele falou assim: vamos lá no arraial dos Sírios. Só que quando eles começaram a ir, logo que começou a anoitecer, e eles andando 5 quilômetros, andando, tudo arrebentado, com aquelas faixas delicadas de sangue, aquela nojeira, aquela podridão, sem tomar banho, aquelas roupas tudo nojento, descalço,
andando assim, e aqueles leprosos assim, andando, quando eles estão chegando perto do arraial, Deus amplificou os passos dele, a tal ponto que os sírios ouviram o barulho de um grande exército chegando lá no arraial dos sírios, e os sírios falaram assim: vixe, o rei fez aliança com os heteus, o rei fez aliança com os egípcios, e eles estão vindo aqui para nos matar, vamos fugir, vamos, então todo mundo saiu fora. E os leprosos chegou lá, a fogueirinha acesa, o feijãozinho cozinhando lá, um reloginho Rolex lá do outro lado, a geladeirinha abriu assim, a geladeira estava farta. Eles falaram assim: não estou entendendo é nada. Um olhou para o outro e falou assim: vamos catar, vamos esconder. Foi lá, catou o negócio, saiu correndo, foi lá, cavucou um buraco, escondeu. Depois voltou lá de novo, catou de novo, foi lá, cavucou um buraco, escondeu. Aí um olhou para o outro e falou assim: ó, vou ser bem sincero para você, eu acho que nós não estamos fazendo as coisas certas não. Amanhã a essa altura nós vamos morrer, porque nós estamos recebendo uma bênção muito grande e o povo está lá morrendo de fome. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Os leprosos somos nós. Nós éramos leprosos no sentido do pecado. O pecado cheira mal, o pecado é uma doença contagiosa. E quando, aleluia, nós recebemos agora a palavra de Deus sobre a nossa vida, essa palavra, ela tem que ser compartilhada com outras pessoas. Essa palavra não pode ser imposta. Ó, você tem que ser assim. Vem cá, está aqui uma guerra da pessoa, você vai ter que ser assim. Não, né, pastor? A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus. O que nós temos que fazer é anunciar a verdade. E nós vivemos tempos em que a verdade está sendo escassa, né, pastor? Muito se fala sobre outras coisas, prosperidade, carro, chave não sei do que, chave não sei de lá, mas não se prega o arrependimento, não se prega a conversão, não se prega uma nova vida em Cristo Jesus, como o pastor disse aqui, ó, como é que é a tua vida lá, no teu serviço, com teus amigos. Será que lá você é crente também? Porque aqui é uma maravilha, mas e lá? Então, para finalizar, então disseram para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciemos a casa do rei. Aí eles chegam lá de novo, mais 5 quilômetros, andando. Chegou lá o muro da cidade, já olharam lá do muro e falaram: quem vem lá? E eles falaram: somos nós, os leprosos. O que é que vocês querem? Nós fomos no acampamento dos sírios, estava tudo abandonado, lá tem comida, tem fartura de alimento, lá tem tudo que nós precisamos. E aí eles falam assim: aguenta as pontas aí. Foi lá no rei e falou assim: o rei, tem uns leprosos aí, ó, anunciando uma boa palavra. Tem uns leprosos aí falando, tá? Que tem um lugar aí que tem abundância. Tem um lugar aí que tem fartura. Tem um lugar aí, ó, que Jesus cura. Tem um lugar aí que Deus opera milagre. Tem um lugar aí que Deus transforma a vida. Tem um lugar aí que tem fartura de alimento, de pão. Glória a Deus. E aí o rei falou assim: vixe, pega 5 cavalos aí. Aí o outro olhou assim e falou assim: não dá não, vou mandar 2 só, porque os cavalos estavam mais magros e não sei o que, porque os cavalos estavam morrendo também. Parece que a cabeça dos cavalos já estava para venda. E já estava aquela miséria total. Pegaram, o camarada falou assim: você e você, vocês vão lá ver no acampamento do Sírio. Olha como que é. Aí os camaradas montaram um cavalo, esse cavalo meio magro já, meio cabreiro, morrendo de fome também, já pensando assim: vixe, agora ele se lascou. Vivemos aqui todo esse tempo de fome e não morremos. Agora vai lá para ser morto, pensando que era uma enrascada. Mas aí quando eles chegaram na beira do caminho, começaram a ver as coisas jogadas, que os sírios largaram pelo caminho. E quando eles chegaram lá, realmente, irmãos, havia fartura de alimento, conforme a boca do profeta havia falado. Queridos e amados irmãos, Deus te trouxe aqui, pois o Senhor está te preparando para uma grande missão. Quero dizer uma coisa
os leprosos já iam ser um canal de bênção. Então, aleluia, independente da tua situação, se você veio para Cristo nessa noite, abra o teu coração e permita a ação do Espírito Santo sobre ti, porque Deus está preparando você para uma grande missão. Sua missão é dizer para todos aqueles que estão sendo detidos por muralhas espirituais, aleluia, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fora desta vida ainda existe uma abundância. Fora desta vida ainda existe uma vida eterna. Fora deste mundo, aleluia, existe, aleluia, um lugar. E a Bíblia diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Olha que coisa maravilhosa. Imagina, você está aqui agora, não está? Você está sentadinho aqui, né? Mas se você estiver em Cristo, você também está sentadinho lá. Você já está sentado em Cristo nas regiões celestiais. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Quero fazer um apelo nessa noite. Se tiver alguém aqui que a partir de hoje gostaria de reconhecer que o sacrifício de Jesus hoje te alcançou de uma forma diferente, e você vai lutar para viver uma nova vida em Cristo. Se você quer reconhecer aquilo que Jesus fez por ti, porque Jesus já te reconheceu quando Ele morreu na cruz do Calvário. Se existe alguém que tem esse desejo, eu quero pedir para que a igreja se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Fecha teus olhos, em nome de Jesus. Todo mundo, fecha os olhos, por gentileza. Você com o olho fechado, se você quer reconhecer o sacrifício de Jesus pela tua vida, aí onde você está de olho fechado, levanta a sua mão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode abaixar. Então nós vamos estar fazendo uma oração neste momento. Uma oração. E eu creio, aleluia, que se o Filho vos libertar, você vai ser livre desse vício. Eita glória, eu creio. Você vai ser livre dessa mentalidade de fracasso. Você vai ser livre, aleluia, das muralhas espirituais que estão te cercando. Aqui as muralhas eram as muralhas de Samaria. Eu estou falando das muralhas espirituais que o diabo coloca ao nosso redor. E eu quero, aleluia, pedir ao pastor dessa igreja, ou anjo da igreja, que ele dirija essa oração. E você, com sinceridade, lembra que eu falei para você assim? Eu falei que eu catei aquele maço de cigarro e joguei e falei assim: a partir de hoje eu nunca mais vou fumar. E isso foi sincero, porque o que Deus quer de mais sinceridade, né, pastor? Não adianta você fazer assim: eu quero, mas não quero. Não, talvez com as suas forças você não vai conseguir, mas com a força que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer situação. Filipenses 4,16. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não falha a memória. Filipenses 4,16 ou 4,13. Enfim, eu agradeço a minha oportunidade. Quero passar para o pastor. O pastor vai estar dirigindo essa oração em nome de Jesus. Eita, nome de Deus. Amém? Irmãos, continue. Feche os olhos de volta, como o pastor pediu. Amém? E vamos orar. Como, graças a Deus, sabiamente Ele está fazendo, Ele fez, ninguém sabe quem é quem. Amém? Então vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas que levantaram a mão, meu Pai, humildemente na Tua presença, com toda sinceridade, como o Teu servo acabou de dizer, é de coração, é de verdade, é de fato. Então, em nome do Senhor Jesus, venha nessa noite e receba Jesus. Receba Jesus, pelo intermédio do Teu sacrifício. Recebam eles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ainda que não levantaram, que vieram aqui na frente, escreva o nome deles no livro que o Senhor tem aí em cima, Pai. O Senhor tem
autoriza o anjo a escrever o nome deles, ó Pai. Em nome do Senhor, pelo que eu entendi, essas pessoas querem uma nova vida, eles querem força para romper com o pecado. O testemunho que está martelando é o maço de cigarro e o isqueiro da marca Bic. Faltou até o pastor falar a cor do isqueiro, mas ele não olhou para nada disso, para quanto de gás tinha, jogou tudo no bueiro lá no Cidade Alta. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, em nome do Senhor, baseado nesse testemunho que eu dei muita atenção, baseado nesse testemunho, também tira, meu Deus, os traumas, a bagagem, o peso, o que o diabo colocou na vida de pessoas, porque de repente há pessoas aqui, e o de repente de Deus, meu Deus, é forte demais. De repente há pessoas aqui, Pai, que traz trauma lá da infância, trauma, traz ódio no coração, traz sentimentos que não consegue, Pai, liberar perdão. Não sabemos o que foi feito, não sabemos se foi violência sexual, não sabemos o que foi, Pai, e nem precisa saber de fato, porque o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas. Ajude, meu Pai, como teu servo inspirado por ti disse em Mateus 11:28, vinde a mim. Ajude esse povo a se libertar, meu Pai. Ajude essa pessoa trocar como o Senhor chamou. Traz o seu fardo pesado, que eu te dou um jugo manso, um jugo leve e suave. Venha trocar na minha presença, em nome do Senhor. Essa é a noite, meu Deus, que o Senhor escolheu para ajudar esse teu filho, essa tua serva, a trocar de fardo. A oração é para quem carrega um fardo pesado. A oração é para quem lutou demais e sempre se sentiu sozinho nessa luta. Lutou muito, mas se sentiu o peso, meu Pai, o peso. E o Senhor essa noite está chamando. Pare de comer cabeça de pombo, para de comer esterco de pombo, para de comer cabeça de jumento, e venha provar do banquete que Deus tem para você, no nome do Senhor Jesus. Deus está dizendo mais: não te chamo para trocar de religião, eu não te convido para receber um novo CNPJ e dizer eu sou dessa e agora estou indo em outra. Não, o que Deus chama é para ter vida eterna, porque, irmão, Ele não é religião, Ele não é igreja, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus te convida essa noite para ter uma mudança de vida. Essa é a nossa oração, é a oração da igreja, para que você, em nome do Senhor, tenha coragem, tenha uma atitude, entregue os teus caminhos ao Senhor, confie nele, e o mais, Ele faz. Meu Deus do céu, amém, igreja? Amém. Em nome do Senhor. Como foi feito? Aí